Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem e sem mais delongas, nós já vamos começar direto com o nosso vídeo. Meu nome é Henrique e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiologia digestiva. Bom, para falar sobre alimentação, eu preciso começar perguntando para vocês, por que se alimentar? Por que um animal precisa ingerir alimento? A resposta eu acho que deve ser bem clara para todos. É através da alimentação que os animais conseguem adquirir os seus nutrientes, a sua água, a sua energia para sobreviver. Quando o animal deixa de se alimentar, ele para de conseguir esses nutrientes, água, energia, enfim, e ele começa a metabolizar tudo que ele tinha armazenado. Mas isso tem um certo limite. Chega um determinado momento em que o animal não consegue se manter caso ele não continue se alimentando. Por isso, é de suma importância que esse animal esteja sempre se alimentando e, muito importante, que ele se alimente de uma forma adequada. A gente já viu que é muito importante que esses animais se alimentem e a gente sabe que a alimentação está diretamente relacionada também com o trato gastrointestinal. Mas o trato gastrointestinal também serve para armazenar os alimentos antes que eles sejam digeridos, como por exemplo o alimento que chega no estômago e permanece ali até que possa ter sido reduzido a um tamanho suficientemente pequeno para seguir passando para o intestino delgado e continuar o processo de digestão. Então, o sistema digestório como um todo vai ser o principal responsável pela ingestão, pela digestão, absorção dos alimentos e também pela excreção de tudo aquilo que o animal não puder absorver. E esses animais vão ser classificados de acordo com a sua alimentação em carnívoros, herbívoros e onívoros. Animais carnívoros, como o próprio nome já diz, são aqueles animais que se alimentam de proteína de origem animal. Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, de plantas. E os onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de plantas quanto de vegetais. É muito importante que a gente entenda essa classificação para que a gente possa fornecer uma alimentação adequada para o animal de acordo com a sua classificação quanto ao tipo de alimentação. Bom, além dessa classificação quanto ao tipo de alimentação, os animais podem ser classificados também em dois grupos quanto ao tipo de digestão, sendo classificados em monogástricos ou não ruminantes e ruminantes ou poligástricos. Essa classificação veio pelo fato de os animais ruminantes possuírem mais de um estômago, ou melhor, eles possuem 4 compartimentos gástricos. 3 desses compartimentos responsáveis por fermentação, com uma importância muito maior para o rumen, e o último, abomaso, responsável pela digestão química, assim como nos monogástricos. Bom, agora que a gente já classificou os animais quanto ao tipo de alimentação, quanto ao tipo de digestão, a gente pode começar o nosso passeio pelo trato gastrointestinal, falando um pouquinho sobre cada um dos órgãos. O alimento vai entrar em contato inicialmente com a cavidade oral. Essa cavidade oral ela é uma espécie de tubo modificada, preparada basicamente para ingerir e iniciar o processo de digestão nos animais. Na cavidade oral, o primeiro órgão do trato gastrointestinal, nós vamos ter a presença de dentes, língua, lábios, músculos, que vão ter algumas funções específicas, mas de forma geral são os principais responsáveis pela apreensão dos alimentos e por iniciar o processo de digestão. Essa digestão iniciada na boca é dita como uma digestão mecânica. Por quê? Todos esses elementos que a gente acabou de comentar, dentes, língua, lábios, musculatura, são responsáveis por triturar este alimento. Triturar esse alimento significa reduzir o tamanho da partícula para que ela fique o menor possível. Quanto menor o tamanho dessa partícula, maior a superfície de contato. Ou seja, mais área do alimento vai entrar em contato com o suco gástrico e com as enzimas digestivas, e isso potencializa a digestão como um todo. Além disso, a cavidade oral tem como uma outra função ensalivar o alimento. O que isso significa? No momento da mastigação, esse alimento é misturado junto com a saliva na cavidade oral e essa saliva facilita no processo de deglutição. E aí vocês devem estar se perguntando, mas na saliva também não tem amilase salivar? Sim, na saliva pode ser encontrada a enzima amilase salivar, que é a responsável por iniciar a quebra de carboidratos já na cavidade oral. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação à amilase salivar. Nós só vamos ter essa amilase como uma protagonista na espécie humana e na espécie suína. Nas outras espécies, a quantidade de amilase salivar não é tão significativa e não contribui tanto para o processo de início da digestão desses carboidratos.
Bom, depois de deglutido, esse alimento vai chegar até o estômago. Esse estômago do animal pode ser dividido em 3 regiões anatomicamente: fundo, corpo e a região pilórica. A conexão do esôfago com o estômago é chamada de dicárdia, e a conexão do estômago com o intestino delgado é chamada de região pilórica, e lá a gente encontra também o esfíncter pilórico, que é o responsável por permitir a passagem de alimento do estômago para o intestino delgado. Vale frisar aqui que esse alimento ele só vai deixar o estômago passando para o intestino delgado quando ele já estiver parcialmente digerido. Ou seja, ele precisa ter um tamanho já reduzido para conseguir passar e chegar até o intestino delgado. Quem vai fazer esse controle é o esfíncter pilórico, que vai funcionar como uma espécie de peneira, decidindo quem passa e quem continua no estômago para sofrer ainda mais quebras até que tenha já um tamanho reduzido. Uma vez reduzido o tamanho desses alimentos, dessas partículas, elas vão seguir primeiro para o intestino delgado, que é dividido anatomicamente em duodeno, jejuno e íleo. No duodeno vão desembocar também ductos que comunicam o intestino delgado com fígado e pâncreas. Seguindo pelo intestino delgado, esse alimento vai ser digerido e absorvido. O que não for absorvido continua até o intestino grosso para ser eliminado via fezes. É muito importante que a gente se lembre que anatomicamente o intestino delgado acabou evoluindo e ele tem microvilosidades, que são aquelas projeções que lembram dedos. Essas microvilosidades foram uma evolução do órgão para aumentar o processo de absorção. E o nosso próximo órgão vai ser o intestino grosso, que é o principal responsável pela absorção de água. Bom, e todo esse trato gastrointestinal é comandado por um sistema nervoso específico, tá? Chamado de sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso entérico ele pode sofrer influência, sim, do sistema nervoso central, sendo estimulado ou inibido. Mas ter um sistema nervoso próprio garante uma certa autonomia para o processo de digestão. E a gente vai ver que esse sistema nervoso também está diretamente relacionado com a secreção de alguns hormônios que vão atuar durante a digestão dos alimentos. Bom, e além de tudo isso que a gente já conversou até aqui, também vale a pena ressaltar que o trato gastrointestinal, os órgãos do trato gastrointestinal, possuem uma grande irrigação sanguínea, que é responsável por, principalmente lá no intestino delgado, absorver nutrientes e levar estes nutrientes inicialmente para o fígado para serem metabolizados, com exceção da gordura, que em sua maioria é absorvida pelos capilares linfáticos e ganha primeiro corrente sanguínea sistêmica, depois passando pelo fígado. Então nós temos essa pequena diferença entre a absorção da gordura e a absorção dos demais nutrientes. Tudo que não foi absorvido pelo intestino delgado segue caminho até chegar no intestino grosso, que a gente já comentou, tem função principal de reabsorver água. E aí, nesse momento, tudo aquilo que não foi absorvido será eliminado, excretado do animal através das fezes. E para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo, vamos falar agora sobre os tipos de movimento que o trato gastrointestinal é capaz de realizar. O primeiro deles nós já conversamos, que seria um movimento para levar o alimento durante todo o trato gastrointestinal, chamado de movimento peristáltico ou peristaltismo. Mas, além disso, os órgãos do trato gastrointestinal têm um outro tipo de movimentação que se chama movimento de mistura, que é justamente para misturar o alimento com as enzimas digestivas e com o ácido clorídrico lá no estômago, por exemplo. E nós temos um terceiro e último movimento que se chama movimento de retenção. Os órgãos do trato gastrointestinal retêm esse alimento até que ele já tenha sido digerido da forma adequada e então possa passar para o próximo órgão, para o próximo segmento. Esse movimento de deixar o alimento restrito àquele órgão é chamado de movimento de retenção e é muito importante para garantir que o processo de digestão seja eficiente. E nós temos ainda um movimento peristáltico ao contrário, que nós observamos geralmente na regurgitação, no vômito e durante o processo de ruminação, quando eles trazem de volta o alimento para a cavidade oral. Esse movimento é chamado de movimento peristáltico retrógrado ou reverso. Por quê? Porque ele está indo ao contrário do que a gente viu até agora. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar alguns links para vocês de como funciona o processo de deglutição, uma animação, e 2 links de movimentos peristálticos. Um mostrado em uma animação em 3D
e o outro mostrado em um intestino de verdade. Esses links são de humanos, mas vale ressaltar que funciona da mesma forma também ali nos animais. Então, se vocês ficaram curiosos para saber com mais detalhes como funciona, os links estão ali embaixo na descrição, é só vocês clicarem e vocês serão direcionados para esses outros vídeos. E aí, eu queria deixar para vocês um exercício. Queria que vocês pensassem, já que a gente conversou basicamente hoje sobre um apanhado geral do sistema digestório, queria que vocês pensassem e respondessem, e aí qualquer coisa deixem as dúvidas de vocês nos comentários. 3 perguntinhas básicas. A primeira delas, o que vocês acham que é mais fácil de ser digerido? Uma planta ou proteína de origem animal? Questãozinha número 2. Se um animal tiver, por exemplo, um problema de dentes, vamos colocar aqui um equino que está com pontas dentárias, o que vocês acham que isso pode causar de prejuízos pensando na fisiologia digestiva, principalmente no que acontece ou, nesse caso, deixa de acontecer na cavidade oral? E a questão número 3, eu queria que vocês dessem uma pesquisada sobre megaesôfago em cães, que vocês me respondessem também como o megaesôfago pode prejudicar o processo digestivo nos animais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou entrar, vou olhar e responder para vocês à medida do possível. E esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem com os amigos, curtam, se inscrevam no canal, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem saber de alguma afecção específica, como essa afecção poderia interferir no processo digestivo. E a gente se encontra no próximo vídeo entrando na digestão enzimática mais especificamente. Então, vejo vocês na próxima.